Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês uma análise e a minha opinião sobre os fones de ouvido da Samsung, os Galaxy Buds Plus. Então é isso aí, vamos começar. Bom, primeiramente o que eu tenho para falar sobre eles, a minha opinião é que são fones excelentes, a qualidade sonora é muito boa, eles têm os graves muito bons. Para mim, que particularmente no meu gosto pessoal, eu gosto de músicas com graves muito altos, com graves muito fortes. Os Galaxy Buds Plus, eles servem muito bem porque os graves deles são muito bons. Começando a analisar a case do fone de ouvido, a gente pode perceber que na parte da frente a gente tem uma luz que ela indica a carga da case do fone, do estojo. E essa luz, ela fica vermelha quando ela está carregando ou quando ela está com um nível de bateria baixo. Amarelo significa que o estojo está com metade da capacidade da bateria. E o verde significa que o estojo está carregado e pronto para uso. Na parte de dentro do case, a gente pode notar que tem uma luz também que ela indica a bateria dos fones de ouvido. Quando ela está vermelha, significa que os fones de ouvido estão sendo carregados. E quando ela está verde, significa que os fones de ouvido estão completamente carregados e pronto para uso. A única coisa que eu tenho para reclamar sobre essa case é que, eu acho que talvez o design dela, talvez eles não viram isso na fabricação, é que quando eu fecho a case, a parte da tampa da case às vezes pega na parte de baixo da case, o que faz acontecer alguns arranhões. Então, como vocês podem ver aí no vídeo, alguns arranhões aconteceram na case do meu fone de ouvido por dentro, porque na hora de fechar a tampa da case, ela pega e fica em contato com a parte de baixo, fazendo com que ela dê uma leve arranhada. Nada demais, nenhum problema que vai afetar o seu uso com o fone de ouvido, mas é uma coisa só que eu tenho para reclamar sobre esse fone de ouvido, sobre essa case. Os fones de ouvido, como eu falei, eles têm uma qualidade muito boa. A bateria deles funciona até 11 horas e até 20 horas com a bateria do estojo. A bateria dos fones de ouvido é recarregada automaticamente assim que você tira o fone de ouvido e coloca ele dentro do estojo. Ele é feita a recarga automaticamente assim que ele encosta na parte metálica do estojo. O estojo ele pode ser recarregado tanto via cabo USB, ele tem uma entrada USB atrás do case, e ele tem também o suporte para recarga sem fio. Então, se você tem uma base de carregamento sem fio em casa, você pode apenas encostar a case do seu fone de ouvido em cima da base de carregamento sem fio e deixar ele lá, que o estojo vai ser recarregado. Se você tem também um celular da família Galaxy que seja recente, da linha S10 para frente, um top de linha, você pode também fazer a recarga reversa. Você ativa o carregamento reverso na central de ações do seu celular, vira ele de tela para baixo e coloca o fone de ouvido centralizado em cima na parte traseira do seu celular. E a bateria do seu celular vai ser transferida para o estojo do fone de ouvido. O Galaxy Buds Plus ele tem uma ótima qualidade sonora, como eu falei, e eles têm 2 canais sonoros em cada fone de ouvido. Então no fone esquerdo você tem 2 canais de saída e no fone direito você também tem mais 2 canais de saída. Um canal de saída ele é especializado para graves, que é o woofer, e tem também o tweeter, que ele serve também para os agudos. Então você tem 2 canais, um especializado para graves, outro para agudos, o que faz com que o fone de ouvido seja muito bom na qualidade sonora e que você tenha graves bem fortes, o resto muito bem equilibrado. Ele tem um nível de volume também muito bom, você não vai ficar na mão quanto ao volume dele, a menos que você esteja em um lugar muito barulhento, como por exemplo a academia. Se você estiver na academia e for usar os fones de ouvido, pode ser que você sinta um pouco de falta de um volume um pouco mais alto. Mas isso, na minha opinião, não afeta tanto, porque eu uso ele configurado para deixar os graves mais fortes. Deixando os graves mais fortes, ele perde um pouco de volume. Então, caso você queira um pouco mais de volume, você tira um pouco dos graves e ele vai aumentar o volume do fone de ouvido. Mas não é nenhum problema isso, porque o nível de volume dele é muito bom também, ele é bem alto. Ele usa conexão de Bluetooth 5.0, então você conecta ele no seu celular com Bluetooth, baixa o aplicativo Galaxy Wearable, caso você não tenha instalado no seu celular. Você baixa o aplicativo, faz as configurações, inclusive no Galaxy Wearable você pode configurar o touch do fone de ouvido. Ele tem uma parte touch no fone de ouvido que você pode configurar pelo aplicativo também. Então, com um toque nele você pausa a música, com 2 toques você passa para a próxima música, com 3 toques você volta para a faixa anterior, tocando mais uma vez de novo, você despausa a música.
Tocando 2 vezes na parte de cima do fone esquerdo, você abaixa o volume. Tocando 2 vezes na parte de cima do fone direito, você aumenta o volume. E você pode configurar também o toque de 2 segundos. Você coloca o seu dedo por 2 segundos no fone de ouvido e ele pode realizar uma ação que talvez seja abrir um aplicativo no seu celular, reproduzir músicas automaticamente no Spotify ou chamar a Bixby ou alguma outra coisa assim. Eu deixo configurado para o lado direito do meu fone de ouvido chamar a Bixby quando eu apertar e segurar por 2 segundos. E também no fone de ouvido esquerdo eu deixo configurado para ele ativar o modo ambiente quando eu apertar e segurar por 2 segundos. O modo ambiente é o modo em que ele capta o som do ambiente e joga para dentro do seu ouvido, porque esse fone de ouvido é um intra-auricular, então caso você seja uma pessoa que não gosta de fones intra-auriculares, esse não é para você, aí você fica mais a gosto do Galaxy Buds Live, que ele tem uma proposta diferente, que ele fica só na voltinha da sua orelha, sem entrar no seu canal auditivo. Eu gosto de fones intra-auriculares, então o Galaxy Buds Plus ele me serve muito bem, e por ele ter esse design diferenciado, ele tampa toda a sua audição, então quando você coloca ele no ouvido você não escuta mais nada ao redor. Até por isso também que temos o recurso de modo ambiente. Ele não tem o cancelamento de ruído ativo, como o Galaxy Buds Pro tem. Porém, no Galaxy Buds Plus, como eu falei, por causa do design dele, quando você coloca ele no ouvido, você já não escuta quase que nada do mundo ao seu redor. Você consegue sim escutar uma pessoa conversando com você, se ela estiver conversando num nível mais alto de volume. Porém, caso você precise conversar com a pessoa, basta deixar configurado como eu deixei configurado. Tocar por 2 segundos, ele vai ativar o modo ambiente, então você não precisa tirar os fones de ouvido sempre que você for conversar com alguém. Se você estiver escutando alguma música e alguém for falar alguma coisa para você, basta você tocar e segurar por 2 segundos e você já vai começar a escutar o que a outra pessoa está falando. Ele tem uma bateria de 11 horas de duração apenas no fone de ouvido e ele dura até 20 horas com a bateria do estojo também. Eu nunca consegui esgotar totalmente a bateria dos fones de ouvido. O máximo que eu consegui gastar foi fazer ele chegar até em 70, 75%, nada menos do que isso, porque a bateria dele dura bastante mesmo. Para você conseguir esgotar a bateria dele completamente, você tem que usar ele muito tempo mesmo, direto, sem pausa. Como eu não uso ele o tempo inteiro, eu nunca consegui gastar mais do que isso. Quando você tira ele do ouvido, coloca ele na case, ele carrega automaticamente, sem você precisar fazer mais nada. A única coisa que eu recomendo para vocês é que antes de vocês guardarem ele dentro da case, vocês deem uma leve limpada nos conectores metálicos dele, porque pode ser que fique com alguma sujeira, alguma coisa, e pode atrapalhar no carregamento. O único problema que eu tive com o carregamento dele foi de que ele estava com um bug, uma falha, que o lado direito do fone de ouvido ele não estava carregando direito, e enquanto o lado esquerdo estava mantendo no 100%. Quando eu estava com esse problema, eu atualizei o software dele pelo aplicativo Galaxy Wearable e dei uma limpada nos conectores dele e não aconteceu mais esse problema. Então, caso você esteja com algum bug, alguma falha no seu Galaxy Buds, você vai lá no aplicativo Galaxy Wearable, verifica se tem atualização do sistema para ele, do software para ele. Se tiver, atualiza, que ele vai dar uma boa melhorada. No aplicativo Galaxy Wearable a gente pode ter o controle sobre os níveis da nivelação do som, que a gente pode colocar ele para mais graves e mais agudos, e entre muitas outras pré-definições de som que temos lá. Temos também a configuração do touch, como eu falei para vocês. Temos configurações de modo jogo e várias outras configurações bem legais e interessantes para se fazer pelo aplicativo Galaxy Wearable. Esse fone de ouvido é excelente, na minha opinião, eu gostei muito deles, muito bons mesmo. Se você tem um pouco de dinheiro a mais para investir, eu recomendo que vocês pesquisem sobre os Galaxy Buds Pro, porque o Galaxy Buds Pro é uma versão mais recente, mais atualizada, melhorada do Galaxy Buds Plus. E também temos o Galaxy Buds 2, mais novo, lançado por último agora, que ele tem essa mesma proposta de ser intra-auricular com um som bom também. E os Galaxy Buds 2 eles estão com o preço entre a 100 e 200 reais, um pouco mais caro do que o Galaxy Buds Plus. E o Galaxy Buds Pro eles estão um pouco mais caros, porém se você tem um pouco mais de dinheiro, investe no Galaxy Buds Pro, porque eles são melhorados.
eles têm um nível de som melhor, eles têm um nivelamento de som melhor, segundo as opiniões que eu ouvi. Não consigo tirar as minhas próprias conclusões, porque eu só tenho os Galaxy Buds Plus. E se você não gosta de fones intra-auriculares, os Galaxy Buds Plus não são para você, porque eles realmente entram no seu canal auditivo e eles podem causar um leve estranhamento de primeira impressão que eu tive, que foi quando eu coloquei, eles formam um leve vácuo no seu ouvido para que eles não caiam do seu ouvido. Então, se você se incomodar com isso, você vai mais de Galaxy Buds Live, que eles ficam apenas na borda do seu ouvido aqui, sem o intra-auricular. Na caixa do Galaxy Buds Plus, ele vem com borrachas extras de tamanhos diferentes para que você consiga adaptar melhor para o seu canal auditivo. Então, dependendo do seu canal auditivo, você precisa trocar a borrachinha dele para que ele se adapte melhor e não fique escorregando, nem caindo do seu ouvido, nem nada. E para que não fique te incomodando também. Bom, mas eu gostei bastante do Galaxy Buds Plus. Eles são ótimos fones de ouvido, não tenho nada a reclamar sobre eles e o nível de som deles para mim é muito bom. Eu gosto bastante de músicas com bastante graves e o Galaxy Buds Plus me proporciona bem isso. Bom, mas e aí? Qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir em outras redes sociais. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos por tudo. Até o próximo vídeo e fui!